Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, que bom que você está aqui, que bom que a gente está junto mais uma vez. Engraçado, sabe o que é? É que a gente se reúne sempre, né, entre domingo e segunda, e o tempo passa tão rápido. Esse dia eu estava parando para prestar atenção que já tem quase 200 vídeos. E eu me lembro que quando eu comecei, depois de me questionar muito, de perguntar a pessoas que eu confio, amigos de verdade, sobre fazer esse trabalho para exaltar a pessoa certa, que é Jesus. E, e eu lembro que uma das questões que tinha dentro de mim era, olha só a limitação de nossos pensamentos. Era, meu Deus, será que eu não vou repetir pregação? Será que eu vou ter do que falar sempre, né, de uma maneira diferente? Coisas do pensamento limitado da gente. E hoje já são quase 200 vídeos, muitos dele de passagens que se repetiram, mas trazendo uma mensagem diferente. Enfim, meu irmão, eu lembro de uma vez em que um pastor muito querido disse assim: se você for chamado para pregar repentinamente, o que você vai dizer? E ele disse, quando fez essa pergunta, uma pessoa respondeu: eu preciso me preparar. E ele disse, essa resposta foi a resposta errada. Você só tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, porque quem vai colocar a palavra na sua boca é o Espírito Santo. Então você tem que estar sempre pronto para falar de Jesus, porque você é ferramenta, instrumento. O que vai sair da sua boca é o que o Espírito Santo colocar. Amém, meu irmão? Então, bora nessa caminhada, nessa jornada tão santa, tão abençoada por Deus, porque Ele está vendo que a gente está procurando conhecer cada vez mais dele e sobre tudo que ele nos deixou na santa palavra de Deus. Vem comigo, compartilhe essa jornada, faça crescer o exército do Senhor. Amém, meu irmão? Bora para a palavra. Meus queridos, a palavra está em Provérbios 27, 17, e diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Meus irmãos, já parou para pensar como é que a gente faz para afiar ferro com ferro? O processo de afiação. Como é que funciona? Já viu alguém afiar um objeto de ferro com ferro? Um metal desliza suavemente sobre o outro, com extremo cuidado, parecendo uma troca de carícias, certo? Errado. Há uma forte colisão entre os dois metais, como uma luta de espadas, de tal forma que arranque não só as impurezas, mas também parte do material, até que esteja totalmente pronto e em plena condição de uso. O escritor de Provérbios analisou e achou interessante aplicar a amizade. Parece estranho, pois soa como algo violento, mas é essencial em uma amizade verdadeira. Se não for assim, é conveniência, como se vê hoje em dia estar apenas com pessoas falsas e vazias, mas que estão te dizendo somente coisas que você quer ouvir. Um exemplo disso está em 1 Reis 12, do 1 ao 10, em que Roboão procurou conselhos que lhe foram agradáveis, e isso ocasionou a divisão do reino de Israel. Um amigo de verdade busca ajudar o outro, assim como Paulo, que repreendeu Pedro em Antioquia, em Gálatas 2, do 11 ao 21. No final eu vou compartilhar um texto aí maravilhoso, de profunda reflexão sobre essa passagem. Mesmo que o nosso ego não permita, precisamos aprender que amigo de verdade é aquele que por amor nos confronta. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isso está em Provérbios 27,
do 5 ao 6. Sempre que eu for exortar ou repreender o meu irmão, eu devo ir com o intuito de aproveitamento, não sendo arrogante, querendo apenas mostrar que eu estou certo e ele errado. Lembre-se, uma força exagerada danifica a fé do seu amigo. Para afiar seu irmão é preciso deixar o orgulho de lado e amar verdadeiramente. Porém, infelizmente, nossos amigos podem ficar ofendidos quando os confrontarmos. Paulo sofreu isso em Gálatas 4,16, em que ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Mesmo assim, se amamos verdadeiramente nosso amigo, devemos sempre dizer a verdade. Mas quando se trata de afiação, é um processo de duas vias e benefício mútuo. Ao mesmo tempo em que procuramos ajudar nossos irmãos, precisamos ser constantemente afiados. Sabendo disso, devemos ter o coração aberto para repreensões e permitirmos que nossos irmãos nos afiem. Como fazer isso? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai, uns pelos outros, para serdes curados. Isso está em Tiago 5,16. Eu vou finalizar, meu irmão, com aquela reflexão profunda que me tocou bastante, de uma companheira aí de estudo da palavra. Eu só não guardei o nome dela, eu sei que é Mércia alguma coisa, eu não guardei o sobrenome dela. Eu li isso há uns dias atrás. E diz assim: Pedro e Paulo não caminhavam juntos porque pensavam igual. Faziam isso porque foram quebrados pelo mesmo Cristo. Pedro foi chamado ao convívio e Paulo foi derrubado no confronto. Um negou Jesus por medo, o outro perseguiu Jesus por convicção errada. Nenhum estava pronto quando foi chamado, e isso revela que Deus não escolhe pessoas resolvidas, escolhe pessoas tratáveis. Pedro aprendeu andando com Jesus, mas tropeçava quando a pressão aumentava. Paulo recebeu revelação profunda, mas precisou submeter o zelo ao amor. O conflito entre eles não nasce de vaidade pessoal, mas de um ponto sensível, quando a verdade confronta o comportamento de quem também é líder. Em Antioquia, Pedro se afasta dos gentios por medo da opinião dos judeus, e Paulo o enfrenta publicamente, não por falta de respeito, mas porque o evangelho não negocia coerência. Ali não era um ataque a Pedro, era defesa da verdade. O silêncio de Paulo teria sido mais confortável, mas teria sido infidelidade ao evangelho. O confronto não destruiu Pedro, revelou onde ele ainda precisava alinhar postura com convicção. Porque maturidade espiritual não é ausência de erro. Presta atenção nisso aqui. É disposição para correção. Pedro não reage com ira, nem se vitimiza, nem usa a história com Jesus como escudo. Ele suporta o confronto porque entende que a amizade no reino não é proteção emocional, é compromisso com a verdade. Deus usa Paulo para ajustar Pedro e usa Pedro para provar que quem ama o reino aceita ser tratado, mesmo depois de ter sido usado. O problema não é ser confrontado. O problema é amar mais a imagem do que a verdade. Meus irmãos, eu vou ler e vou ouvir isso pelo menos essa semana inteira que vem adentro aí. Porque essa reflexão que essa estudiosa Mércia compartilhou me tocou tanto que eu precisava, como eu sempre falo, compartilhar. Isso não podia ficar guardado, sabe? E só atingir aquele público limitado onde eu vi essa reflexão. Isso tem que chegar muito mais longe. Hoje a gente vive numa sociedade em que promove e exalta a imagem.
mas todas elas vazias. Não é à toa que o próprio Deus disse em suas palavras que a gente não deveria cultuar imagem alguma. Ele sabia do que estava falando, meu irmão. E hoje a gente vive isso, sabe, absorto num mundo em que tudo é o que a gente vê e que quer se resumir no que a gente vê, mas sem conteúdo, sem tutano, que é o que é bom, que é verdadeiro. E a palavra está dizendo, defenda a verdade é Jesus Cristo, é tudo o que ele pregou. E quanto a isso, meu irmão, não há negociação. Então, tenha discernimento para afiar o seu amigo quando for necessário. Peça a Deus para te mostrar o momento certo e para que ele te dê a humildade para fazer isso sem querer humilhar o seu amigo. E peça a Deus também para que estenda essa humildade a teu coração, para que ele receba repreensão quando for necessário, porque você também precisa ser afiado. Porque o seu coração seja humilde para receber a repreensão e que ela te faça refletir no que você ainda precisa ser, sabe, podado, as suas arestas ainda precisam ser arredondadas. E o seu jeito de viver, aquilo que você diz, aquilo que você faz, precisa estar alinhado com a palavra do Senhor, com a verdade que Jesus é. Então é isso que eu desejo para vocês, é isso que eu deixo nessa reflexão que eu compartilhei. Seja o amigo verdadeiro, que não se cala por conveniência ou por constrangimento ou por saber até que se falar o que o seu amigo precisa ouvir naquele momento, ele vai ficar bravo, ele vai ficar chateado, ele vai até brigar contigo. Irmão, se você é amigo dele de verdade, você vai entender que ele inicialmente não recebeu a repreensão do jeito certo, porque infelizmente a gente tem uma porcaria dentro da gente chamada orgulho, que ao primeiro instante a gente não quer dar o braço a torcer de que está errado. Mas creia e ore pelo seu amigo, para que ele reflita depois no que ouviu. E Deus vai mostrar que ele está errado e ele vai chegar à conclusão de que realmente errou e que realmente ainda não está totalmente pronto. Lembra do que eu falei? Não é ausência de erro, é estar pronto para ser corrigido. E essa correção quem faz é o Espírito Santo. Mas a gente é ferramenta de Deus para alcançar os outros. E a gente precisa também ser alcançado. Portanto, precisa conservar um coração humilde. Lembre-se que você não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Amém?